E tem muita gente falando, é o Frank Zappa brasileiro, isso é o nosso Frank Zappa. Você sabia que existe essa... Sim, falaram muito isso. Eu não via nenhuma semelhança. Com vocês, Transa Marieta. Muito bom. Muito legal. Vamos pegar uma nova perspectiva. Aí o João Sampaio vai fazer uma pergunta para você, Arrigo. Então, Arrigo, mudando um pouco o foco para a música, que é a nossa área, né? Eu queria te fazer uma pergunta a respeito da vanguarda paulista, como momento histórico da música popular brasileira. E a minha dúvida é na linha de o quanto à época, porque assim, a vanguarda acabou se configurando, sendo reconhecida como um movimento artístico importante, mas a minha dúvida é o quanto à época vocês se reconheciam como um movimento artístico, que tipo de fio condutor vocês mesmos enxergavam entre a obra de artistas tão diversos, quanto você, Itamar, Rumo, Premê, enfim, tem coisas em comum, mas também são obras muito diversas que partem de lugares diferentes. A minha dúvida era se vocês conversavam sobre isso, se isso era um diálogo que acontecia, se vocês enxergavam esse fio condutor no movimento. Em 71 eu tranquei matrícula na FAO, fiz o primeiro semestre de FAO, tranquei matrícula e voltei para Londrina e fiquei trabalhando lá, acabei fazendo Clara e acabei cada vez mais me voltando para a música. Em 71 eu participei de um festival de música, tocando piano numa música do Tonelli e do Robinson. Eu toquei piano, meu irmão Paulinho tocou percussão, né? E quem participava também desse festival era a Neuza Pinheiro, cantando, que viria cantar comigo no Festival da TV Cultura, Diversões Eletrônicas e Infortúnio, e o Itamar Assunção, com a Denise Assunção e o Narciso Assunção. Eles tocavam tumbador, os três, era um maior swing, e cantavam. Eles eram do teatro, eles eram do grupo de teatro da Nietzsche de Araponga, esqueci o nome do grupo, mas um grupo muito importante. Assim eu conheci o Itamar. No final de 72, quando a gente voltou para Londrina, voltei da escola, né, para passar as férias lá, um grupo de pessoas quem organizou isso foi o Domingos Pellegrini Júnior, o Dinho, um escritor lá de Londrina, né? Ele estava com a gente ali, junto com Robinson Borba também, né? Eles ficaram falando de fazer uma mostra da produção de Londrina. O pessoal estava fazendo em Londrina. Aí fizemos um show chamado Boca do Bode, na Boca do Bode, né? Na época se falava em bode, foi quando começou a se falar em bode, né? Fizemos esse show, apresentamos o Clara Crocodilo pela primeira vez, um excerto do Clara Crocodilo, ainda sem a forma dramatúrgica dele, né? E aí o Itamar era a estrela do show, vamos dizer assim. Eu falei, Itamar, depois que terminou, eu falei, você quer ir para São Paulo, para o Rio, para onde você vai, né? O Itamar foi para onde? Ele foi jogar no Santos. Ele jogava futebol também, ele era centroavante reserva do Arapongas. Lá. E ele foi jogar foi treinar no Santos. Ele veio aqui para São Paulo, ficou numa república aqui, que era perto do Hospital das Clínicas, né, dos amigos ali da medicina, e foi no Santos, aí ele desistiu. Aí quando ele foi treinar no Santos, ainda tinha o Pelé, tinha o Carlos Alberto, tinha o Clodoaldo, né? Ele desistiu, voltou para São Paulo, falou, não, vou fazer música, não tem condição. Aí ficou morando com a gente ali, nós tínhamos um grupo de pessoas que tinham um pouco mais de condição, né, e construímos um círculo, né, que a gente dava um suporte para o Itamar, né, arrumava um lugar para ele morar, ele não pagava para morar, arrumava, assim, enfim, dava uma força para ele. Né. Eu entrei na ECA e eu fiz vestibular para curso de música na ECA. Aí que eu conheço esse pessoal ligado ao cinema, né? E quando eu entro no curso de música, depois do primeiro ano básico, aí eu tomo contato com o trabalho do Luiz Tati, o Grupo Rumo. Já era conhecido, o Grupo Rumo já se apresentava, já fazia 75, isso, já fazia shows.
né? Já tinha uma teoria toda a teoria do Luiz já estava começando ali. Aí eu conheço, depois em seguida, lá na ECA, também o pessoal do Premier. Todo mundo estudava lá. Todas as pessoas estudavam lá. E eu morava com o Itamar. Então, quer dizer, claro que a gente tinha noção disso. Né? A gente tinha uma coisa bem... E quando eu mostrava as coisas do Clara para as pessoas ficavam assim, embasbacadas, né? Quando eu vinha, né? Que é um negócio diferente mesmo. E vocês conversavam sobre esse movimento tinha objetivos, tinha coisas assim em comum que os moviam, coisas que vocês sentem que cumpriram ou que se frustraram, enfim. Olha, não, todo mundo queria fazer sucesso, todo mundo queria dar um novo passo na evolução da linha da música popular brasileira, né? Todo mundo queria dar um novo, né? A gente teve uma geração, a minha geração pegou o surgimento do Chico Buarque, do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola. Sinal Fechado, eu lembro quando Sinal Fechado, coisa espetacular que é isso, sabe? Outro dia eu estava vendo Disparada, que música incrível que é isso, né? Quer dizer, e do Lobo, que era muita gente, né? Isso aí era um impacto enorme. Como eu tinha formação também de música erudita, eu gostava de música erudita, você tomava contato com essas coisas de música erudita, né? Os Beatles, quando fazem o Sgt. Peppers, né? Já no Revolver, quando eles colocam aquele quarteto de cordas tocando, né? Depois, o Luiz G me mostrava o Frank Zappa, né? O Luiz G conhecia o Frank Zappa, ele tinha tinha vários discos do Frank Zappa, me mostrava, né? Então, quer dizer, a gente tinha uma efervescência. Eu escapei da pergunta, né? Não, mas tudo bem. Inclusive, em relação ao Frank Zappa, tem uma curiosidade rápida. Eu estava ouvindo o Clara hoje no YouTube e fui ler os comentários e tem muita gente falando é o Frank Zappa brasileiro, isso é o nosso Frank Zappa. Você sabia que existe essa... Sim, falaram muito isso. Eu não via nenhuma semelhança. Eu também não vejo muito, mas aparentemente. Porque o pensamento, por exemplo, eu posso te explicar ritmicamente, Clara, a estrutura, sabe, de todas as músicas, é basicamente rítmica. É tudo pensado em estrutura rítmica. O Frank Zappa não trabalha assim. Ele sabe, depois ele não trabalha com série, o trabalho dele com a dissonância, ele trabalha muito mais. Ele vamos dizer assim, um virtuoso, né? Um cara que conhece tudo, toca tudo, sabe tudo, tem muito mais conhecimento do que eu, mais métier do que eu, não tenho, né? Mas é outra coisa, né? Eu não conseguiria imitar ele se eu quisesse. O irmãozinho não vai falar nada? Eu queria, então, aproveitar que você trouxe a ideia da linha evolutiva da música popular, né? Quando você estava falando sobre as intenções desse grupo que veio a ser a vanguarda paulista, né? E você tem uma leitura da linha evolutiva da música popular um pouco a partir da interface com a música erudita, né? Então, Nazaré teria incorporado Chopin, Tom Jobim teria incorporado Debussy, e ali você via que era o momento de se incorporar os compassos irregulares de Bartók Stravinsky e o atonalismo, ou mesmo dodecafonismo do Schoenberg, né? E eu acho que esses elementos dessa música de vanguarda das décadas de 10 e 20 do século 20, né, desses três nomes, eles são bastante evidentes assim no Clara, né? Acho que tem um estilo, uma abordagem meio percussiva do piano, a escrita vocal que explora esses extremos agudos e que às vezes se aproxima do canto falado, enfim, toda a questão rítmica e tal. Mas eu acho interessante que não é só nesses três que você fica, né? No momento que tem a transfiguração do Durango em Clara, no Monstro Clara Crocodilo, você também remete ao romantismo, porque você cita um tema do Opus 9 do Schumann. E nessa mesma
passagem, você sampleia um pedaço do Canto dos Adolescentes, do Stockhausen. Isso. Então você fica nesse modernismo das décadas de 10 e 20, mas você também vai para a vanguarda dos anos 50, também volta para o romantismo. Então eu queria te ouvir falar um pouco sobre a sua relação com a música erudita, as coisas que você ouvia, o que você chegou a escutar ao vivo, onde você arrumava disco, e se você teve a oportunidade de ver partitura dessas coisas, porque eram informações muito difíceis de se conseguir na época, né? É verdade. Eu conhecia basicamente o que eu e o Mário Lúcio a gente via lá em Londrina eram as coisas do bar. A gente os livros em versões de duas vozes, peças fáceis, né? O cravo bem temperado, né? O Chopin também, né? Os estudos e as valsas, enfim, prelúdios, né? Aqueles prelúdios de Chopin bem, né? Então a gente tinha contato com isso no meu conservatório. Eles davam música popular também. A minha professora era espetacular, Dona Eudora. Dona Eudora, eu lembro quando eu tinha 14 anos. Ela era uma batista da religião. Ela era da religião batista, né? Ela era regente do coro da igreja. Com ela que eu aprendi o que era Bach, né, que entendi o que era aquilo. E ela falou para mim e para meu primo estudava acordeão lá no conservatório, tinha uma aula de teoria com ela. Ela falou: olha, entrou um filme que vocês precisam ir ver, Freud Além da Alma, filme do John Huston. Porque é um negócio, você com 14 anos, os professores te mandam ir ver o Freud Além da Alma, tá? No interior de sabe? Ela era uma pessoa realmente. Vamos ver o filme, eu lembro disso. Fiquei assim, aquele filme, né? Fiquei impressionadíssimo com o filme. Não sei se vocês conhecem esse filme. É com Montgomery Clift fazendo o papel do Freud. Não conheço. Eu vou até Freud Além da Alma, você fica impressionadíssimo. Aí tinha uma cena que uma menina gritava assim. O Freud fazia uma análise com ela, hipnotizava ela e tal, e aí ele querendo saber o que tinha acontecido com ela, né? Por que ela tinha entrado naquele... E aí ela grita: meu pai morreu num bordel, era um bordel, ele morreu num bordel. E eu, o que é bordel? Eu não tinha a menor ideia do que era bordel. Então, eu ia, meu pai era escrivão, ele tinha um cartório lá no centro da cidade. E eu ia trabalhar com ele às vezes, e a gente voltava a pé para almoçar em casa. E eu estava voltando para casa, ali na rua Sergipe, em Londrina, perto da Higienópolis. Eu perguntei para meu pai, o que é bordel? Eu fiquei um pouquinho para trás dele, as orelhas dele mexeram. Quando ele ficava nervoso, as orelhas mexiam. E ele falou assim para mim: é o lugar onde vivem as mulheres de má vida. E eu fiquei quieto. Eu não sabia o que era mulheres de má vida, não tinha a menor ideia. Fiquei quieto. Mas é engraçado isso. Enfim, a Dona Eudora, ela me colocou em contato com essas coisas, né? Daí tinha saíram aqueles fascículos da Abril, várias coisas. Eu lembro que Bach, Beethoven, né? Eu escutava aquela sinfonia direto, né? Decorava ela. Mas você achava que nunca ia conseguir escutar uma orquestra tocando isso, né? A Chacona, eu lembro quando eu escutei a Chacona para violino solo, eu não entendi nada, achei aquilo horrível. Eu fiquei ouvi 30 vezes, a hora que bateu, assim, aquela coisa maravilhosa. Né? Eu tinha 17 anos, 16 anos. Né? Aí eu e o Mário começamos a Stravinsky, viver uma sagração, o que é isso, né? Aí o Mário falou assim para mim: olha, tem um cara que fez um compositor de música erudita que fez um bolero. Porra, um bolero, um compositor de música erudita, a gente já tinha esse interesse nessas coisas, né? Eu era o bolero do Ravel, né? E a gente comentando, eu e o Mário, falando: porra, Mário, mas é engraçado porque tem bastante mulher compositora na música popular, mas na música erudita não tem mulher compositora, né? A gente comentava isso, aí o Mário me liga um dia e fala assim: Arrigo, descobri, tem uma húngara, Bela Bartók. Falei: pô, Bela Bartók. Falei: que barato, uma mulher, uma húngara compositora. Aí eu liguei para uma amiga minha, Marta Furtado, grande pianista lá de Londrina,
e falei, Marta, você conhece uma compositora húngara chamada Béla Bartók? Ela morreu de rir. Não é, é um homem. Béla é um nome húngaro, que é masculino. Aí ela falou, estou estudando uma peça dele. Vocês querem vir aqui ver, né? Aí fomos lá, eu e o Mário ver, né? Aí ela tocou o Allegro Bárbaro, do Béla Bartók. Aí eu senti o chamado, vamos dizer. A hora que eu escutei o Allegro Bárbaro, eu falei, nossa, isso eu entendo. Isso eu entendo e eu sou capaz de trabalhar em cima disso. Porque isso eu não sentia em relação ao Chopin, ao Byron, é uma coisa muito complicada para mim. Mas aquilo ali eu entendia, né? Aí tinha a partitura do Allegro Bárbaro, a gente viu ali, né? E a gente sempre interessado, sempre curioso, né? Eu lembro que o Mário me falou nessa época, acho que foi em 70, ele falou, olha, tem um coreano muito louco que fez uma peça para uma violoncelista tocando violoncelo nua. Era o Nam June Paik, que nem era... Mas a gente sabia dessas coisas, entendeu? Porque lia, né? Aí olha, o Jorge Peixinho, um compositor português que destruiu um piano. Né? O cara quebrava um piano, quebrou um piano de cauda. Então a gente estava tomando contato com essas coisas, né? de música erudita. Aí, sabe, o Kagel, o Maurício Kagel, eu assisti uns concertos do Kagel no MASP, sabe, fazendo umas peças meio cênicas, usando serrotes, umas serras enormes, serrotes. Nos anos 70 mesmo? Em 72, 73. Acho que veio o Globocár com ele, fazia umas coisas de trombone também, sabe? Aí a gente via, tinha um movimento coral muito forte. O pessoal de Santos, né, do Festival de Música Nova, então tinha muita coisa de coral, que a gente via muita coisa legal. E aí de coral... Mais do que agora, hein? Olha. Concretistas, né? Coisa do Gilberto Mendes. Gilberto Mendes, o Willi, Cotzella, né? Então a gente via essas coisas todas, né? Então tinha esse contato todo. E aí você começa a escutar os quartetos de Debussy, quarteto de Ravel, aí você conhece os quartetos do Bartók, que aquilo é, né? Aí os quartetos do Beethoven, né? Né? Aí mas a minha formação é muito cheia de lacuna, né? E aí você ia ter aula com o Willi, você não teve aula com o Willi, né? Graças a Deus eu escapei dessa, mas... O Willi era um cara interessante. Ele era um cara interessante, mas ele não dava aula de técnica de composição. E eu sentia muita falta de aula de técnica de composição. Ele dava uma aula meio filosófica, entendeu? Era bem interessante as aulas dele. Você pegava um prelúdio do Chopin e analisava quantos acontecimentos tinha ali, sabe? E ali eu já comecei a falar do João Gilberto para ele, e o João Gilberto também tinha vários acontecimentos. Enfim, aí a coisa ficava um pouco estranha, né? E você chegou a mostrar o Clara, porque você já estava... Ele pedia para eu tocar o Clara. Ele pedia para eu tocar. Eu lembro que o Zé Miguel foi uma vez lá na classe, e ele falou, não, vem aqui, lá na ECA. Chamou, eu estava na classe, toca o Clara para ele ouvir. Ele adorava. Que legal, né? Que legal. O Tony é que tinha mais... O Tony realmente ele era mais complicado. Ele não aceitava que você se interessasse por música popular, né? E tinha um problema, né? Nem violão você tinha na época, né? Você não tinha curso de violão. E a gente eu fiquei com essa lacuna. Eu não tive aula de técnica de composição, né? Porque é uma coisa legal você ter técnica de compositor, né? O técnico de orquestração também não tive, né? Você tem que fazer tudo sozinho.